Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha só, volta às aulas significa volta à nossa programação normal de aulas. E hoje nós começaremos a falar de arte bizantina. Para começar este conteúdo, eu quero fazer uma citação deste livro aqui, que faz parte de uma coleção fantástica sobre história da vida privada. E a citação é a seguinte: Bizâncio significa um milênio de história, uma capital, Constantinopla, um império imenso na escala da época e uma sociedade trabalhada e modificada pelos séculos. Bizâncio surgiu a partir da tentativa de Teodósio, imperador romano, salvar o império das sucessivas ondas de ataques bárbaros e da crise financeira que o assolava desde o terceiro século. Em 395, ele dividiu o Império Romano em duas partes. A primeira parte foi o Império Romano do Ocidente. Inicialmente, sua sede administrativa era em Ravenna e depois foi transferida para Milão. Já a segunda parte foi o Império Romano do Oriente. Tinha sede administrativa em Bizâncio, uma antiga colônia grega sobre a qual foi erguida Constantinopla em 330 pelo imperador Constantino. Apesar dos esforços de Teodoro, esta divisão não foi capaz de conter as invasões bárbaras à metade ocidental, nem de sanar a crise financeira pela qual o império passava. Menos de 100 anos depois, Rômulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente, foi deposto em 476, marcando o fim do Império Romano e o início da Idade Média. E Bizâncio? Ela sobreviveu por quase 1000 anos e o Império Romano do Oriente passou a ser denominado Império Bizantino, pois sua unidade foi mantida apesar das sucessivas crises políticas até 1453, quando finalmente os turcos tomaram Constantinopla. Nestes quase 1000 anos de duração, a posição geográfica de Constantinopla permitiu, ao mesmo tempo, que o império não sentisse tanto os reflexos da queda do Império Romano do Ocidente e que se tornasse um importante centro comercial. Com o tempo, o já rebatizado Império Bizantino alcançou seu esplendor graças à sua prosperidade econômica e seu governo centralizado. O reinado de Justiniano, entre 527 e 565, é considerado o apogeu político e cultural do Império, alcançado tanto através da reformulação de leis, quanto por expansão territorial. Mesmo estando próximo do antigo mundo romano, o Império sofreu grande influência cultural grega e asiática. Tais influências se fizeram notar, inclusive, na religião. Apesar de o cristianismo ter sido a religião oficial do Império, os cristãos bizantinos negavam a natureza física de Cristo. Também repudiavam a adoração de imagens, tendo chegado a liderar um movimento iconoclasta. As divergências doutrinárias chegaram a tal ponto que
em 1054, a Igreja foi dividida em Católica Apostólica Romana, cuja área de influência era a Europa, e a Ortodoxa, cuja área de influência era o Império Bizantino. Esta divisão ficou conhecida como o Cisma do Oriente. Alguns historiadores afirmam que a adoção de características religiosas asiáticas e a maior ênfase na tradição e ritualismo grego foi a maneira encontrada de se manter a unidade imperial ao longo do tempo, apesar de tais adoções terem auxiliado na separação das duas igrejas. Divergências religiosas à parte, o fato de o cristianismo ser a religião oficial do Império contribuiu para que a arte cristã primitiva, antes popular e simples, desenvolvesse características que demonstrassem majestade e expressassem poder e riqueza. Num primeiro momento, os artistas ainda utilizaram os métodos de storytelling desenvolvidos pela arte romana. Gradualmente, porém, passaram a se concentrar naquilo que era estritamente essencial. Observemos esta imagem. Ela é o milagre dos pães e peixes e foi feita com mosaico na Basílica de Santo Apolinário Novo, em Ravenna. O historiador Ernest Gombrich fala que ela retrata a ocasião em que Cristo alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Um artista helenístico poderia ter visto a oportunidade de desenhar uma larga multidão de pessoas em uma cena bastante dramática, mas o mestre que fez esta imagem escolheu um método bem diferente. Ele não trabalhou com pintura, e sim com mosaico, escolhendo cada pedra, cada cor para montar a sua imagem. Na maneira em que a história contada mostra ao espectador que algo realmente milagroso e sagrado está acontecendo. A figura calma de Cristo ocupa o centro da figura. Ele veste uma túnica roxa e estende seus braços abençoando os dois lados, onde estão 2 apóstolos oferecendo a ele o pão e os peixes para que o milagre possa acontecer. Eles carregam a comida com mãos cobertas, como as pessoas que levavam tributos aos seus governantes costumavam fazer naqueles tempos. Realmente, a cena parece com uma cerimônia solene. Nós vemos que o artista deu um profundo significado ao que ele representou. E para ele não era somente um estranho milagre que tinha acontecido há algumas centenas de anos antes na Palestina. Isso era o símbolo que foi tomado do poder de Cristo e que foi incorporado pela igreja. Num primeiro momento, essa figura parece bastante rígida e não tem nada da maestria de movimentos e expressões que foi o orgulho da arte grega e que persistiu ainda nos tempos romanos. Na maneira em que as figuras foram desenhadas em uma estrita
vista frontal nos lembra de certos desenhos infantis. E mesmo assim, o artista deve ter conhecido muito bem os princípios da arte grega, porque ele sabia exatamente como drapear as roupas em volta do corpo. Ele sabia como misturar pedras de diferentes tons no seu mosaico para cobrir as cores da carne ou das pedras. Ele marcou as sombras no solo e não teve dificuldade em fazer esta representação. Se a figura parece primitiva, é porque o artista quis mantê-la simples. As ideias egípcias sobre a importância de se manter clareza nas representações de todos os objetos retornou com muita força. Porém, as formas que os artistas utilizaram nestas novas representações se aproximavam bem mais das formas sofisticadas desenvolvidas pela pintura grega que as formas simples da arte cristã primitiva. A decoração do interior das igrejas, aliás, foi um dos poucos pontos em que romanos e bizantinos chegaram a um entendimento. As basílicas não deveriam ser decoradas com estátuas. Graças ao Papa Gregório I da Igreja Católica, as imagens foram admitidas como pinturas e mosaicos para educar os fiéis que não eram alfabetizados. Para os bizantinos, entretanto, a imagem era sagrada e não se podia correr o risco de falsa adoração através da representação de imagens. Por isso, eles insistiram que se observasse e preservasse as regras tradicionais de representação de imagens, a exemplo do que foi feito pelos egípcios em período anterior. Segundo, novamente, o historiador Ernest Gombrich, a Igreja Bizantina ajudou a preservar as ideias e realizações da arte grega no que se refere às composições de drapeamento das vestes, dos rostos e dos gestos, ao pedir que os artistas que pintassem imagens sacras mantivessem estritamente os modelos antigos em suas obras. Aqui, esbarramos em um fenômeno muito particular do Império Bizantino, o césaropapismo. Esse conceito surgiu da junção de duas palavras, César e Papa, ou seja, a autoridade máxima política e religiosa. Quando se junta estas duas funções no Império, o imperador é como o representante de Cristo na Terra. Este fenômeno não foi muito aprovado pelos bispos da Igreja. Por quê? Segundo a doutrina cristã, existe uma divisão muito clara entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. O único capaz de confrontar o imperador para zelar pela independência da Igreja e do poder espiritual em face do poder político era o patriarca, o chefe espiritual no Império Bizantino. Com o tempo, porém, estes sacerdotes passaram a ser cooptados pelos imperadores. E o resultado foi que este entrelaçamento de poderes continuou existindo até o fim do Império, em 1453. A arte acaba sendo atingida por este fenômeno também, já que ela
passa a ter como um de seus objetivos expressar a autoridade absoluta do imperador, considerado sagrado, representante de Deus e possuidor de poderes temporais e espirituais. E isso nos leva novamente ao problema de como deveria ocorrer a representação das imagens para se alcançar estes objetivos. Algumas regras da arte bizantina eram a frontalidade. A partir da postura rígida da personagem representada, o observador era conduzido a uma atitude de respeito e veneração. Cada personagem sagrada tinha um lugar determinado na composição de uma obra. Também se deveria indicar na composição os gestos e posicionamento das mãos, pés, dobras das roupas e símbolos que porventura aparecessem. Havia aí também uma fusão de elementos para a representação de personalidades oficiais e personagens sagradas. Por exemplo, os imperadores poderiam ser representados com as cabeças aureoladas, enquanto Cristo, os santos e os apóstolos eram reproduzidos com características das autoridades do império. Não raro, Maria era representada como uma rainha, enquanto Jesus era retratado como um rei. Falaremos agora sobre o mosaico. A técnica do mosaico consiste em colocar lado a lado pequenos pedaços de pedras de cores diferentes sobre uma superfície de gesso ou argamassa, de acordo com um desenho previamente planejado. Depois, é aplicado uma mistura de cal, areia e óleo que preenche os espaços vazios, aderindo melhor os pedaços de pedra. O resultado final é semelhante a uma pintura. Vários povos em diferentes lugares utilizaram o mosaico como forma de expressão artística ao longo do tempo. Contudo, os bizantinos fizeram desta técnica a forma de expressão artística preferida pelo Império. Os materiais criteriosamente selecionados pela cor intensa e por refletirem a luz, aliados às regras de representação, conferiram aos templos bizantinos uma pompa, suntuosidade e esplendor que nenhum outro povo conseguiu atingir. O caráter majestoso da arte bizantina também marcou presença na arquitetura, especialmente nas igrejas. O maior exemplo dessa arquitetura é a Basílica de Santa Sofia, construída entre 527 e 532 durante o reinado de Justiniano. Projetada pelos arquitetos Antênio de Tralles e Isidoro de Mileto, ela apresenta uma planta simétrica, na qual o comprimento da nave é o dobro de sua largura. A cúpula, de 32 metros de diâmetro, tem o mesmo tamanho da cúpula do Panteão de Roma. A inovação consiste em sua colocação. Em Santa Sofia, ela foi colocada sobre 4 arcos, por sua vez, sustentados por 4 grandes pilares escondidos nas paredes. A nave central é circundada por colunas trabalhadas que lembram capitéis coríntios. A ampliação da cúpula através das absides cria um espaço interno monumental e de rara beleza, auxiliado pela riqueza cromática dos altares, do revestimento em mármore e, é claro, dos mosaicos.
Em 1934, a Basílica de Santa Sofia foi transformada em um grande museu e permaneceu assim até este ano, quando o presidente turco Erdogan a transformou em uma mesquita muçulmana. Bem, hoje eu fico por aqui. Para quem quiser se aprofundar neste conteúdo, eu deixei nos créditos deste vídeo todos os materiais que foram consultados. Beijos, bons estudos a todos e até o próximo vídeo.